Bom dia, seja bem-vindo a essa edição especial Café com Cristo. E nós estamos alegres que está tomando café conosco. Mais importante, nós queremos tomar café com Cristo hoje, ter um tempo sós com Deus, na sua palavra, na oração. Esse mês de fevereiro nós estamos tendo uma campanha especial na igreja chamada Fervorosos em fevereiro. E esse ano nós temos um tema. Esse tema é chamado Constrangidos pelo Amor de Cristo. Todo ano nós selecionamos um tema para dar ênfase durante aquele ano. E o ano 2021 nós queremos dar ênfase sobre esse fato de ser constrangidos pelo amor de Cristo. Nós temos um devocional, cada dia esse mês, com esse mesmo nome. E nós queremos que todos os irmãos da igreja e das igrejas, que vocês podem aproveitar esse tempo na sua vida, investir na sua vida espiritual. E cada dia tem um devocional, tem uma passagem de leitura bíblica e também tem algumas lições dentro desse devocional. Então nós queremos incentivar todos a participarem dessa campanha. Os que completem 4 semanas de devocional, nós vamos presentear uma caneta. Nós temos uma caneta com o logo da igreja e tudo mais para todas aquelas pessoas que participem da nossa campanha Fervorosos para Cristo. Como que funciona? Então, vocês vão receber um devocional, ou já têm recebido, Se pode pegar na igreja, ou também, se você só assiste online, nós queremos mandar de forma digital para vocês, para que vocês também possam acompanhar, para que vocês possam participar dessa campanha. E também, se você gostaria, é membro da igreja, nós queremos passar na sua casa e deixar o seu livrinho. Qual a melhor maneira de aproveitar dessa campanha? É que antes de fazer o devocional do dia, cada dia tem um devocional durante o mês, e cada semana, no domingo, será lançado um novo devocional para aquela semana. Então, nessa semana, a primeira semana de fevereiro, é esse devocional aqui, Constrangidos pelo Amor de Cristo. Melhor maneira de aproveitar, faça uma oração antes de começar, peça a Deus, peça o Espírito Santo a abrir o seu entendimento, Deus fale ao seu coração, leia o capítulo que está no cabeçalho do devocional, e depois você vai lendo o devocional, e quando chega um espacinho vazio, você vai preenchendo aquele espaço, e que são versículos que vocês vão completar. E daí, chegando no final do livro, tem algumas perguntas, responde aquelas perguntas, e daí no próximo domingo, você traz o devocional, você entrega para o pastor Carlos, para a irmã Nilza, e assim nós vamos entregar o novo devocional para a semana seguinte. Então nós queremos incentivá-los a também, no final do devocional do dia, fazer uma oração e ter um tempo sós com Deus. Então hoje, no primeiro devocional, nós vamos tirar do nosso versículo tema, 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e 15. Diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, nesse primeiro dia, nós vamos fazer juntos nosso devocional, mas nos dias seguintes, vocês vão fazer em casa, junto com Deus, com seu livro e com a Bíblia. Mas o que significa essa palavra constrangidos? A palavra constrange, vem de um termo grego, sunexo, que significa impelir ou impulsionar para frente, apertar ou comprimir. Então, o sentido é claro, o amor de Cristo nos impulsiona, nos motiva para frente. Isto é, um amor tão intenso que nos motiva em não parar ou retroceder, voltar para trás. Assim como na saída de um estádio, você está ali com os demais torcedores e todos os torcedores são constrangidos a seguir a mesma direção. O amor de Cristo nos constrange a vivermos, 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 a vivermos,
como mortos para nossa própria vontade, para que vivermos para Ele em amor aos outros. O interessante, a palavra constrange, está no verbo presente, ou seja, em uma ação permanente. Um amor que não tem tempo de terminar. Ele continue. Para poder compreender melhor essa palavra constrange, é necessário conhecer o que está escrito em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Um amor genuíno, incondicional, e que não dependeu das nossas obras, mas sim Ele decidiu nos amar. Ele não nos ama porque nós somos bons, mas Ele nos ama porque Ele é bom. E a sua graça dura para sempre. Um amor gratuito, espontâneo, livre. Assim, ao compreender um amor dessa dimensão, o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, ele declarou que esse amor nos motiva em amar a Ele. É esse amor que faz a gente não afastar ou negociar com aquilo que o mundo nos oferece. O povo de Israel, por exemplo, quando pecou contra Deus, Deus faz uma declaração de amor para aquele povo. Ele diz em Jeremias 31, versículo 3, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Caso queira que esse amor te constranja, te impulsione a amá-lo, é preciso valorizar, priorizar e investir nesse amor. Igual qualquer relacionamento, para que aquele amor cresça, você precisa investir. É colocar as coisas espirituais em primeiro lugar em sua vida, pois a proporção do amor de Deus em você vai depender da proporção do seu entendimento sobre o que Ele já fez por você. Nosso texto, 2 Coríntios, capítulo 5, eu quero incentivar todos a leitura desse capítulo todo. Mas eu quero trazer atenção também para uma passagem em Jeremias. O amor de Cristo nos constrange. E Jeremias, ele diz assim em Jeremias 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Certo dia, um homem chamado Thomas Edison, ele chegou em casa com um bilhete voltando da escola e ele deu para sua mãe. E ele disse, mãe, meu professor me deu esse bilhete para entregar para a senhora. E ele disse que era para apenas você ler o bilhete. Quando a mãe olhava naquele bilhete, os olhos dela encheu de lágrimas ao ler aquela carta. E ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. Ela disse para seu filho aqui, filho, eu vou ler para você. O seu filho é um gênio. Essa escola é muito pequena para ele. E não temos professores suficientes ao seu nível de treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesmo em casa. Depois de muitos anos, o Edison, ele já tinha esquecido aquele bilhete. E ele veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa e quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta, ele tirou aquele papel e ele abriu. E para sua surpresa, era aquela antiga carta que seu professor havia mandado. A sua mãe, porém, ele viu o conteúdo, era outro que a sua mãe leu anos atrás. Ele leu a carta por si mesmo e foi escrito o seguinte: seu filho é confuso e tem problemas mentais, não vamos deixá-lo vir mais à escola. Naquele dia o Edison, ele chorou muito, durante muitas horas, e então ele pegou aquele bilhete e ele escreveu embaixo, ele guardou aquele bilhete para o resto da vida. Embaixo ele escreveu, Thomas Edison, meu amado, existem certos momentos da vida
onde é necessário mudar o conteúdo da carta, para que o objetivo seja alcançado. Thomas Edison foi um dos maiores inventores da humanidade. Sua maior invenção foi a lâmpada elétrica que nós usamos até hoje. Chegou a registrar um total de 1.033 patentes. É de sua autoria a frase: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de esforço. A própria palavra de Deus é uma carta de amor de nosso Deus para toda a humanidade. A Bíblia mostra o imenso amor que Deus tem com toda a sua criação, e especialmente para cada um de nós individualmente. Deus te ama e Ele te conhece, e Ele cuida de nós. Ele tem um plano para nós. Ele nos abandonará e Ele quer que nós passemos a eternidade com Ele. Aqui no seu livrinho de devocional, há uma seleção de versículos sobre os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Deus, Ele nos ama mesmo quando nós não amávamos a Ele. 1 João 4, versículo 19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus nos ama mesmo nos conhecendo mais íntimo do nosso ser. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É isso que Deus fez a seu respeito. Deus demonstrou o seu amor por você através do seu Filho Jesus. Como João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, Ele te aceita. Ele te aceita como está, mas Ele te limpa, e Ele quer você como um filho. 1 Timóteo 2, versículo 3 e 4 diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não cai na mentira de Satanás, que diz: Deus somente quer salvar alguns. Não, Ele quer salvar toda a humanidade. Mas infelizmente nem toda a humanidade quer Ele. Ele veio e derramou seu sangue por todos os pecados de todo mundo. Mas só basta aquela pessoa escolher por Jesus. Deus dá um quadro que mostra o seu amor. Ele não gasta muitas palavras descrevendo, Ele dá um quadro. E aquele quadro é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo nos ensina o maior amor do mundo. O seu imenso amor, como diz em Efésios 3, versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Anos atrás, quando nós chegamos no Brasil, e até algumas famílias têm esse costume até hoje, mas o costume naquela época é quando era que se alguém nos enviava um presente, algum prato de doce ou salgado, nós não podemos devolver o prato vazio. A minha esposa, Stephanie, ela era constrangida a retribuir a gentileza, cozinhando algo e enviando ao devolver o prato como sinal de agradecimento. Esse costume ou constrangimento se perdeu um pouco no nosso país, mas ainda é uma grande lição para nós. Quando nós percebemos o grande amor que Deus tem por nós, nós sentimos constrangidos a retribuir com o nosso amor por Ele. Por isso, o amor de Cristo nos
constante. Isso é a primeira lição do nosso devocional. As demais lições vocês vão fazer sozinhos, em casa, junto com a sua Bíblia, junto com Deus. Mas não esquece, né, cada dia durante o mês de fevereiro, nós temos 4 semanas de devocional. Cada dia nós temos um devocional específico para aquele dia. E não esquece de fazer todos os devocionais. No final do mês nós temos uma caneta igual a essa, só que vai ser verde. E essa caneta nós queremos dar para aquelas pessoas que terminam esse devocional com o tema. Deus abençoe vocês. Tenham um grande dia na presença do Senhor.